Olá, nesse vídeo eu vou mostrar o processo de instalação do Linux Manjaro. Tá? O Linux Manjaro é uma distribuição derivada do Arch Linux. Então, relembrando, na hora de criar a máquina virtual, lembrem-se de criar como se fosse um Arch Linux. Aqui está o Arch Linux 64 bits. Então, preciso da imagem do disco. Tá? Então, armazenamento, clica aqui nesse ícone do disco e vou apontar lá para a imagem do Manjaro, tá aqui. Então a distribuição Manjaro Linux com interface XFCE, tá? 64 bits. Tá aí, clicar. Vou iniciar o processo de instalação, tá? Então ele começa com o processo de boot, tá aí, ó, Manjaro, tá? Tem algumas opções iniciais, tá? Eu posso escolher aqui a língua já. Tá, essas são as línguas ativas, então vou escolher o português do Brasil. Pronto, então ele já colocou as opções em português do Brasil. Tá? Então vou dar o boot, clica aqui, seleciono boot Manjaro XFCE, ele faz o processo de boot. Relembrando, essa distribuição é uma distribuição Live CD, ou seja, é uma distribuição em que eu posso dar o boot pelo disco, e esse boot pelo disco é o boot do próprio sistema operacional sem instalar. Então eu faço o boot pelo sistema, tá? E ele já vai mostrar como é que ficaria o sistema Manjaro Linux depois de instalado, ou seja, ele vai rodar do disco, tá? Do disco aí, no caso, disco do DVD, tá? A chamada Live CD, ou ao pé da letra seria um Live DVD. Serve para testar o sistema antes de instalar, principalmente porque tem muitas distribuições Linux. Tem distribuições Linux para tudo que é gosto, todo tipo de aplicação específica de desenvolvimento e até de usuário mesmo, tá? Então vamos aguardar o processo de boot. Então, quando ele terminar o processo de boot, aí sim eu posso escolher se quero usar só o sistema e ver o que tem nessa versão, e escolher também o processo de instalação. É comum nas distribuições Linux, por exemplo, essa Manjaro, ter a distribuição Linux Manjaro e várias interfaces gráficas diferentes. Então essa opção de Live CD, né, você pode fazer o boot e ver qual a interface gráfica que você mais gostou, tá? Então eu baixei essa aí, que é a mais comum, XFCE, mas aí você pode querer uma interface GNOME, ou uma interface gráfica KDE, ou até a própria Mate, tá? Então você baixa a versão já com essa interface gráfica, tá? Vamos aguardar o término do processo de boot do Linux Manjaro 64 bits, tá? Aguardar. Então tá aí o fim do boot, tá? É a distribuição Live CD, como eu havia comentado. Então, se eu quiser testar o sistema operacional, ele já está pronto para uso, com todos os recursos. Vamos ver aqui, escritório, por exemplo, ele vai vir com os aplicativos do LibreOffice. Tá? Então vamos para o processo de instalação, tá? Então aqui eu posso mudar a língua. Então vou procurar aqui Português Brasil, tá aqui Português Brasil. Aí já altera aqui, tá? Então vamos lá, eu clico aqui em instalação, processo de instalação. Deixa eu deslocar um pouco aqui. Pronto, aqui embaixo para instalar. Vou guardar um pouquinho. Pronto, clicado lá na opção de instalar, tá? Aparece a tela de boa-vinda. Se eu quiser mudar o idioma, vou deixar, vou em próximo. Aqui é o local, vou colocar um local mais próximo onde eu moro, tá aí, Recife, tá? Próximo. O layout do teclado, então você pode testar as teclas aqui e escolher teclado que mais se adapta ao layout
da sua máquina. Aqui, como vai ser o disco, instalado o disco, eu vou deixar o padrão aí mesmo, tá? Vou escolher aqui, apagar disco, excluir todos os arquivos. Ele já gera a partição própria do Manjaro, né? Essa aqui é a parte do sistema e essa aqui é a memória swap. Nome, eu vou colocar um nome aqui, tá? Senha, vou colocar uma senha bem simples. Confirmar a senha. Aqui ele pergunta se eu quero entrar automaticamente sem perguntar. Então, se eu marcar isso aqui, ele faz o boot e já entra nesse usuário. Se eu deixar desmarcado, ele para no login e eu preciso digitar a senha, tá? Aqui ele pergunta se eu quero já criar a senha da conta administradora, ou seja, a senha do root. Então vou criar aqui também. Processo semelhante ao processo do Red Hat ou CentOS. Então no boot, na instalação, desculpe, eu já crio a senha do super usuário. Próximo. Aqui um resumo, tá? E aqui tá quase não dá para ver, mas eu vou clicar aqui em instalar. Instalar agora. Tá? E aí segue o processo de instalação, tá? Então vamos aguardar. Bom, concluído o processo de cópia de arquivo e instalação, aparece a janela para reiniciar o sistema, ou se você quiser continuar testando o sistema, né? Então eu vou clicar aqui em reiniciar agora, clicar em próximo, aqui, desculpa, em concluído. Então ele vai fazer o reboot do sistema operacional já com a versão instalada. É bom remover o disco aqui, tá? Senão ele, tá? Eu não removi o disco. Então o que é que ele está sugerindo aqui? Fazer um boot no disco novamente. Então vou forçar a desmontagem, reiniciar a máquina, reinicializar. Como eu removi o disco aqui, não está mais aceso o disco, a imagem do disco, ele vai fazer o boot pelo HD. Tá? Então isso é importante, porque senão ele vai ficar fazendo sempre o boot pelo disco e sempre entrando no processo de instalação do sistema operacional. Aguardar o processo de boot. Pronto, concluído o processo de boot, está aí o Manjaro instalado e pronto para uso. Tá? Então, processo de instalação, aqui o terminal, e ele está pronto para uso. Tá? É isso.